Nós vamos então pedir para a nossa companheira Malvina fazer a nossa oração. Pode ser, Malvina? Pode ser. Boa noite a todos. E nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, pensar em Jesus e pedir que Ele nos acolha em todos os momentos de dificuldade de nossas vidas. Jesus, te peço por todos os nossos amigos que estão nesse instante estudando conosco e por aqueles que não puderam estar estudando conosco. Mestre Jesus, dai a paz e a luz ao nosso Brasil, que está necessitando tanto de harmonia. Jesus, tantas coisas acontecendo, a gente não compreende, mas tu deves compreender o que se passa. Jesus, obrigada pelo dia de hoje, pela família, pelos amigos, por todos que tiveram a minha volta durante esses dias e completava aniversário. Eu tive muitas pessoas amigas e queridas junto a mim. Obrigada, Jesus, pelo carinho de todos e que possamos contar sempre com a presença dos nossos amigos em nossas vidas. Mestre Jesus, te peço nesse instante, por aqueles que estão nas ruas com frio, com fome, que uma mão amiga chegue até eles e possa ajudá-los socorrendo com um cobertor, com uma sopa quentinha, com uma palavra confortável. Ampara, Jesus, a todos. Nesse instante peço pelos hospitais. Leva, Senhor, as bênçãos e a cura a todos que lá estão nos hospitais. Também peço pelos médicos, enfermeiros e ajudantes que fazem a limpeza, que todos são muito necessários nesses trabalhos. Jesus, ampara todos, dando força, fé e perseverança para que o trabalho continue sempre. Mestre Jesus, te peço por todos os desencarnados, que todos sejam acolhidos por ti, levados para as escolas, para as colônias, para aprenderem e serem beneficiados com o teu amor. Mestre Jesus, venho agradecer pelo dia de hoje e por tudo que nos destes. Esteja conosco sempre, Jesus, nos orientando, nos abençoando e nos amparando em todos os momentos. Fica conosco, hoje e agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Obrigada, Deus. Malvina. Mais uma vez, meus parabéns, 70 aninhos, né, amada? Você viu? Tão linda. Ô, Márcia, foi Oh, tanta festa, Márcia. Foi uma festa no dia, meu marido já começou cedo a festa, aí de tarde a minha filha veio, trouxe umas amigas, trouxe bolo. Quando foi ontem, era na casa da minha nora, a minha nora correndo, coitada, fez uma cirurgia no braço ontem, mas o meu aniversário saiu. ai, Meu Deus que do legal, céu. Malvina, que Foi bom. muito legal, foi muito. Nossa, isso é muito bom. Nossa, Então, é isso, né? A é. gente tem que comemorar cada ano a mais na Terra, é uma E eles, glória. e eles comemoraram esse ano bastante, porque disse que estava comemorando minha segunda vida. Porque Ah, disse que eu quase morri, então né? tinha que comemorar outra vida que eu ganhei. Não é? Com certeza, amiga. Então, É isso. Então, nós vamos lá, né, fazer esse evangelho, vamos homenagear você também com esse evangelho. Nós estamos continuando esse capítulo, que é Não Separeis o que Deus juntou. Nós vamos
para o item 4 e o item 5. E quem vai fazer o estudo para nós é nossa querida, maravilhosa Rosalva, minha segunda mama, apesar de não ter idade, né? Ah, tem idade, sim. Tem, não, para ser minha mãe, não. Então, vamos lá, Rosalva, com você a palavra. Então, é o capítulo 22, né? Não separeis o que Deus juntou. O item 4. Não será, então, supérfluo a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não dê certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses da família, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos, desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver junto, se restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Agora, eu acho que nem tanto ocorre esse tipo de casamento que é imposto pela família, né? Igual era no tempo dos reis, em que a moça vinha conhecer o noivo praticamente no dia do casamento, né? E era uma união por interesses, né? E o que ocorria depois dessa união? A pessoa se juntava a outra, ficava ali amarrada, presa, porém, ela começava com, às vezes, relacionamento extraconjugal, porque ela não casou por amor ou não casou com uma pessoa que ela escolheu. Agora, na nossa civilização, né, nossa civilização ocidental, a gente vê as pessoas casando e no início do relacionamento é um amor louco, uma paixão, que diz que paixão dura 2 anos, né? E às vezes casa naquela paixão e depois que estão juntos viram inimigos. E aí começam a se detestar e começam as brigas, as desavenças, os desentendimentos. Noutras civilizações, os orientais, por exemplo, que às vezes casam por imposição da circunstância da sociedade, dos hábitos, da cultura deles, começam a conviver e às vezes vão começando a ver qualidades do companheiro e começam a desenvolver esse relacionamento vendo o que um tem e o que o outro tem de positivo e às vezes torna-se uma união mais sólida. Então, para cada caso, tem uma situação e a gente sabe que a reencarnação está presente
nessas situações, os reajustes, e a questão maior é a seguinte: tem que ficar junto pessoas que não se amam mais? Porque quando se fala até que a morte separe, os separe, a gente pensa o seguinte: é a morte do amor, né? Acabou o amor, separa. Apesar de que, por exemplo, na Igreja Católica, nos fazer casamento de pessoas que já tivessem contraído um outro casamento, né? E então impõe a pessoa a ficar junto pro resto da vida, numa situação que um até pode vir a matar o outro de tanta briga, né? Então, a gente analisa cada caso e a decisão de cada pessoa. Hoje em dia, o que a gente tem visto nos relacionamentos é que os casais começam a namorar, fazem compromisso entre si e às vezes vão morar junto. E nesse período é que vê se vai dar certo, se não vai. Então, no meu tempo não existia isso. A gente casava virgem, não se relacionava com ninguém e a gente procurava dar certo, né? Tentava tudo que podia fazer para poder dar certo. Eu lembro de uma história que me contaram que a moça casou com o rapaz e ele falou assim: olha, o dia que eu voltar do trabalho e o meu chapéu estiver com a aba virada para o lado esquerdo, você procura não conversar muito comigo porque eu estou de mau humor. E aí ela falou assim: pois é, comigo também é assim. O dia que você chegar em casa e eu tiver com um avental virado do lado avesso, você também não conversa comigo, não, que eu estou de mau humor. Aí, quando foi um dia, ela estava de mau humor, virou o avental do lado avesso e ficou lá na porta olhando. E ele estava vindo. E lá vinha ele com o chapéu virado do lado esquerdo. Ela correu lá dentro, virou o avental do lado direito e esperou ele pegar. Então, é isso que a gente vê, por exemplo, quando a A pessoa. inteligência da mulher, né? Eu vou te falar, não tem não, viu? É. Então, a gente vê que a pessoa força para poder dar certo. Fala, já que ele está de mau humor, eu vou procurar ficar quietinha e aceitar a situação, né? Mas vamos dar continuidade à nossa leitura aqui. O divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres? Isso significa que já há um tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade. Quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho
e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio o do adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinham de passar pela prova do tempo. No Brasil, demorou a ser aprovado. Era divórcio ou desquite, Márcia? Como é que era? Que podia casar depois? O casamento era indissolúvel. O que podia era o desquite, né? As pessoas se desquitavam, mas nenhuma das duas poderia voltar a se casar. Então, o que acontecia? Uniões irregulares, como diz aí, né? Até que veio a lei, né, do divórcio, permitindo o divórcio, mas no começo, assim como aqui fala, né, de Jesus, que ele substituiu uma lei civil que era terrível, né, lapidação, por uma mais branda, a primeira lei do divórcio, ela previa que a pessoa só podia divorciar uma vez, né? Só que aí, quando saiu assim só uma vez, né, isso era só uma forma de começar realmente a trazer essa liberdade aos casais, porque não fazia lógica. Se você, às vezes a pessoa divorciada casava com solteiro, o solteiro podia divorciar, mas porque seria uma vez só, né? Então, rapidamente a lei mudou e hoje não existe mais isso. Então, foi o desquite, depois era a separação judicial, né? Aí, como é que foi? Na separação judicial, então, logo que saiu a lei de divórcio, você se separava judicialmente e tinha que esperar 2 anos para poder requerer o divórcio. Depois, passou para 1 ano. E agora não tem mais tempo. Ocorrendo a separação, o mútuo consentimento, as pessoas podem fazer o divórcio direto, que chama, né? Então, a legislação vai evoluindo. É assim que aconteceu. Vai permitir mais liberdade, né? E não amarra uma pessoa na outra, desde que ele não queira, né? Desde que ele não Exatamente. queira continuar, né? Não há mais necessidade de você, porque só podia haver divórcio e separação se houvesse mútuo consentimento. Então, às vezes, uma pessoa não dava o divórcio para outra. Hoje isso não existe mais, né? Normalmente, o que se discute nas ações de divórcio são os bens, né? São os bens. Os filhos, com quem que vai ficar, essas coisas. Exatamente. E isso, a gente, por exemplo, quando a gente leu há 2000 anos, né? O Públio Lentulus, né? Que é o Emmanuel, né? Ele teve uma suspeita sobre a esposa, né? Não divorciou, não separou, não repudiou, não pôs ela para fora da casa, mas viveu numa situação ela viveu numa situação de sofrimento, né? Sendo desprezada, e ela não sabia nem de que se tratava, mas ela sofreu imensamente pelo desprezo, porque pior do que uma dor física
uma agressão física é a agressão do desprezo, né? E ela, o tanto que ela sofreu, e como ele era uma pessoa muito honrada, muito respeitada, ele separou dentro da própria casa, né? Criou, ela foi, parece que ela não tinha nem acesso à criação da filha também, parece que foi cerceado até esse direito para ela, né? E aí ela buscou o Cristo, né? Buscou o cristianismo, começou a seguir a doutrina do Cristo, e tanto é que ela se entregou, né? Numa arena, às feras, morreu, e ele tinha ciúme dela também pelo fato dela adorar mais o Cristo do que a ele, né? E depois que tudo acabou, que ele percebeu do engano que foi cometido, né? E diz que encarnações e mais encarnações ele buscou a presença dela e não encontrou, né? Então existe uma história aí que eu não sei se é dessa forma mesmo, mas que Chico perguntou para Emmanuel, né? Se ele agora, na condição que ele estava, de um espírito tão evoluído, que era por dentro, que é o Emmanuel nosso conhecido, né? Nosso, nosso orientador também, e Chico perguntou para ele se ele encontrava com ela, encontrava com Lívia. Aí ele virou e falou assim, uma vez por mês. Os outros 29 dias eu sou obrigada a trabalhar com vocês. Então, eu não sei se essa história é verídica, mas pelo menos eu escutei a respeito disso. Então, imagina quantas encarnações que afastou por um maltrato. Então, e a gente vendo o que está acontecendo agora, a quantidade de gente não aceitando a separação, matando a esposa. Mais as mulheres estão sofrendo essa agressão, né, da morte, do que o que eles chamam de feminicídio, né? E do que homens. A gente tem visto menos homens serem acometidos por isso. Parece que a mulher aceita com melhor, faz escândalo e tudo, mas aceita melhor. O homem não, ele acha que ele tem que lavar a honra. Então ele mata, né? E então é nesse ponto que a gente acha que realmente, se for para viver numa vida infernal, é preferível separar, né? É aí que é a contradição de que não separeis o que Deus juntou. Mas o próprio Cristo falava sobre a lei mosaica que permitia que um homem repudiasse a esposa, se fosse o caso por exemplo, de acontecer um adultério, ela era até apedrejada. Correto? Eu estou falando alguma coisa que está errado. Perfeito, Rosa. Certinho. Perfeito? É Vocês concordam? interessante, é interessante, né, a gente... os últimos 12 anos da minha carreira, eu fiquei à disposição da Defensoria Pública de Rondônia, então eu atendi muitos casos, imagina, né, praticamente a vara da família o tempo todo. E o que percebia, né, é que as classes sociais menos favorecidas financeiramente eram as que eram as que mais se separavam quando essa afeição recíproca acabava. E se separava, independentemente de entrar na justiça ou não, muitos se uniam também sem casar e tal, né? E aí, qual a razão disso, né? Seriam seres humanos diferentes daqueles da classe mais abastada, porque, como diz o Kardec, né, se não reina mais a afeição recíproca, naturalmente a convivência vai se tornando difícil, não é? Porque o que acontece? Se não há afinidade verdadeira, e a afinidade ela decorre de uma lei, que é a lei do magnetismo,
não há como você fingir essa afinidade, né? É impossível. Então, tem um cientista brasileiro que eu conheci muito, ele já desencarnou, Henrique Rodrigues, eu até o trouxe a Rondônia, logo que eu vim para cá, e ele, então, fazia os experimentos com a câmera Kirlian, Sim. que é uma máquina fotográfica, inventada por um casal russo, o casal Kirlian, que fotografa a aura, né, aquela energia magnética. Então, isso, imagina, os 43 anos, eu trouxe ele aqui em Rondônia, né, fez Nossa, é, que revolução, hein? um cientista, mas eu não tinha nem noção, né, porque eu era amiga dele, então achava natural. E foi muito maravilhoso, ele ficou uma semana aqui. E aí ele trouxe os slides, né, da câmera aquele, das fotografias tiradas. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que eles fizeram um experimento com casais que eram indiferentes, não é que brigavam, não, eles eram indiferentes, assim, aparentemente na sociedade, porque estavam bem postos, a questão financeira, né, que não permite que você se separe, a questão também assim, daquele condicionamento medieval da Igreja Católica. Ninguém está aqui dizendo, vamos separar, não é isso não, mas, não é? Então, o que é que mantém as pessoas juntas? Qual é o vínculo que está mantendo, né? E aí, então, ele mostrou fotografia Kirlian, em que um colocava o dedo, o polegar, e outros dois dedos assim, sabe? No casal que havia indiferença, ou que havia brigas constantes, os campos magnéticos, eles se repeliam. Havia, assim, entre uma aura e outra, um campo escuro. Havia eles se repeliam. Aí ele dizia assim, que dormir com uma pessoa a qual você repele magneticamente te envenena a alma, né? Há um veneno ali. E aí os casais que se amavam, às vezes casais de longa data, aí colocava ali, aí a aura, elas se uniam, né? Então, como está também no Evangelho, é uma lei do magnetismo, assim, como um amigo ou um inimigo, né? Quando ele fala do amar os vossos inimigos, ele fala dessa lei do magnetismo, né? Então, não tem como, é uma lei que ela é insubornável, não é? Não tem interesse que vá. Então, às vezes, as pessoas elas se... Quantos casos, né? Para não dividir o patrimônio. Eu Elas se conheço. envenenam, né? Aí vão se envenenando. Eu conheço uma pessoa, ele ficou surdo de um ouvido, sabe? Ficou surdo. E aí ele começou a fazer treino, nunca conseguia entender, ele tinha um ruído no ouvido e ficou surdo, de um lado. Aí ele foi fazer uma terapia, uma psicologia um pouco mais avançada, com símbolos e tal, e aí, segundo a análise, o lado da surdez era o lado que ele dormia do lado da esposa, né? Ao lado da esposa. Então, Ficou surdo para não escutar. ele disse que ele não suportava nem a respiração dela, às vezes, na cama. E dormia na mesma cama. Nossa! Imagine, o que é isso? E por que manter isso, né? Por É? causa de patrimônio, de dinheiro, hoje em dia. E é comum, às vezes, a pessoa também, para manter um status, não é? Manter, assim... não é Deus que uniu isso, né? Manter um padrão de moral, não, nossa família. Eu vejo, às vezes, muitos religiosos, né, espíritos, quando falam, né, da lei de família, se a ruptura dos laços de família, né? O que aconteceria com a ruptura dos laços de família? Então, seria a recrudescência do egoísmo. Mas o fato de haver uma separação conjugal, não há ruptura da família, não é?
A família permanece, não é? Então, as pessoas podem continuar num outro nível de relacionamento, de amizade, de cuidados, né? De respeito. Porém, não precisa mais ter aquela relação conjugal. Mas ainda nós trazemos os condicionamentos, né, Rosa? Porque vira um teatro, né? Vira um teatro, Vira um E aí teatro. todo mundo nervoso o tempo inteiro, né? Exatamente. Aí o Eu marido tenho. levanta de manhã já irritado, aí chega no trabalho, aí aquilo é transmitido para os funcionários, a mulher também, para os filhos, às Para os vezes. filhos, eu tenho uma pessoa do meu relacionamento que era. Nós frequentávamos a Mocidade Espírita lá na União Espírita Mineira. E eu a conheci lá e tinha era como toda mocidade, né? Tem um monte de rapaz, um monte de moça e começa a namorar entre eles e sai muito casamento. E eu conhecia, fiquei conhecendo lá o rapaz, e ele fazia cursinho junto com meu marido, né, que fazia cursinho para engenharia, e o que é atual meu marido, né, o Alaor. Aí ela, eu casei um ano antes dela, aí ela casou depois. E ele se tornou uma pessoa, foi trabalhar numa empresa muito boa aqui em Belo Horizonte, e se tornou uma pessoa muito bem-sucedida, e ela foi fazer, depois que estava com, acho que 3 ou 4 filhos, ela foi fazer psicologia. E parece que abriu muito a mente dela também. Aí os dois espíritos, frequentando reunião, tiveram 6 filhos, 3 homens, 3 mulheres. E ela foi participar de um congresso espírita na França, e ela, desde menina, ela estudava francês, era formada na Aliança Francesa aqui. E ela foi para a França e lá ela conheceu uma pessoa nesse congresso espírita. E ela se envolveu com ele, voltou e separou do marido. E ela estava com 3 filhos casados, 3 solteiros. Ela deixou a casa para ele, com os 3 solteiros, foi viver com esse moço. Depois ela foi para a França, lá ela descobriu que ele não era o príncipe que ela tinha sonhado, ela separou. Chegou separado daqui, casou com de lá, separou com de lá e voltou para cá. E aí ele é uma pessoa assim, ela também é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa exemplar. Aí ele falou que teve uma orientação que ele, na encarnação anterior, ele fez a mesma coisa com ela. E que dessa vez ele queria ir até o fim sem se envolver com ninguém e cumprir para poder resgatar aquele débito dele. E realmente ela continua trabalhando, ela está com a minha idade. E ele também, mas ele nunca mais se relacionou com ninguém. E ela agora quietou, né? Também ficou velha e quietou. Mas é porque, às vezes, olha, tem um texto, nós temos que raciocinar conforme a lei da reencarnação, conforme o Espiritismo, né? E não conforme a Igreja Católica. Tem um texto de Emmanuel, em Vida e Sexo, que fala assim, desvinculações, olha, desvinculações. Tem um texto antes que é vinculações e o outro texto é desvinculações. No texto desvinculações, ele diz que o lar, o que é o lar, né? É o ambiente doméstico. O lar é um pouso de desvinculações. Olha que interessante. É um Olha, local onde as almas pousam, cria-se um espaço de convivência para que elas possam se desvincular umas das outras. Como isso é profundo. Essa desvinculação significa se libertar das cumplicidades de vidas passadas, em crimes, em tantas coisas, né? Se desvincular. Porque quando nós estamos presas
quando uma relação é de prisão, é porque ali aconteceu um vínculo, mas que não é pela lei de amor. Esse vínculo. E aí, com o passar do tempo, você vai desvinculando. E em que momento ocorre a desvinculação? Não é necessariamente com a morte do corpo, como diz a Igreja Católica, né? Então, o importante, às vezes desvincula, como aconteceu nesse caso, ela desvinculou, né, por uma, vamos dizer assim, se envolveu, houve um gatilho, alguma coisa assim. A relação, como diz lá, né? Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca, né? Se você ama uma pessoa, você quer ficar com ela. Não tem o que mude isso, né? Porque aquela história, o pensamento será sempre livre. Então, a questão aí é que quando ocorre a desvinculação, vem a liberdade, a pessoa se liberta. E, muitas vezes, essa sensação de liberdade a faz procurar outros pousos, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, pode ficar uma amizade, restabelecer um vínculo de afeição que não é mais conjugal, né? Mas fica ali aquela amizade. Então, às vezes as pessoas também, como ele aí, né, teve essa inspiração, que ele fez isso, agora levou isso, é uma visão da lei de causa e efeito que não está na lei de causa e efeito, sabe? A partir do momento que houve a desvinculação, tá, ele poderia, sim, refazer a vida dele, né? Para pensar, não é? Aí eu acho a que ponto que fica também o amargor, né, Márcia? Às vezes, exatamente, às vezes a pessoa está com orgulho tão ferido que ela não refaz a vida dela. Não. Sabia? Que é para mostrar para outra, olha o que você me fez. Sabia que tem isso também? Às vezes é uma aparência de generosidade. Né, é um vitimismo, né? É complicado, é só Deus mesmo que sabe o que vai no íntimo, né, de cada um. Mas eu vejo muitas pessoas fazendo discursos de família, aquela família margarina, né, que a gente chama. No entanto, só quem sabe mesmo é quem está ali dormindo junto, né, comendo comendo sal. uma faca de sal para ver como é que Comendo essa sal, coisa né? funciona. É isso. Ninguém pode julgar, né? É exatamente essa área. Não, nós não podemos julgar a relação de ninguém, nem de quem está ali batendo cabeça junto, nem de quem decide se libertar, nem de quem está vinculado, nem de quem está desvinculado, porque nós não sabemos, né? Isso é uma coisa que nós não podemos saber, né, amigos? Exatamente. Foi ótimo o nosso evangelho, né? Gostei. Foi uma roda de conversa. Uma roda de conversa. Mas estudamos, né, o texto básico. Exatamente. Porque... Analisamos e pensamos também, por exemplo, essa colocação sua aqui no final, eu achei muito lógica. Essa desvinculação. Eu sempre falo que os textos, que nós temos que estudar as obras básicas, sabe? Eu sempre falo não, né? O Espiritismo tem que ser estudado na obra básica, porque você deu exemplos excelentes, né, Rosa? Do Emmanuel, também desse texto de desvinculações e tal. Mas nós precisamos ver o que está escrito lá no Evangelho, ver o que está escrito no Livro dos Espíritos, né? Porque aí nós vamos ter robustez. Quando nós falamos de Emmanuel, André Luiz, nós estamos falando de estudos de casos, né? Casos. O caso do Emmanuel, não sei o quê. Mas o Evangelho, ele dá uma visão para todos nós. O Livro dos Espíritos também, né? E aí nós vamos, então, muitas vezes, ter que raciocinar dessa forma prospectiva, para frente, como é a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina prospectiva, quer dizer, para frente, né? Exatamente. E as obras básicas são o alicerce, né, Márcia? São a base, né? Não adianta você achar que você vai estudar o Espiritismo. Se você ler... Falei isso, acho que anteontem.
ou ontem, não sei que dia que eu falei, mas se nós supusermos que vamos aprender o Espiritismo através das obras subsidiárias, nós não vamos. Porque as Não. obras subsidiárias, elas são isso, subsídios. Elas vêm trazer, vamos dizer assim, uma cerejinha do bolo, vão trazer um glacê, mas elas não são o bolo. É um complemento, mas... Exatamente. Muito bem, nós estamos em A Gênese, meus queridos, minhas queridas, que é uma obra básica também, né? A Gênese, lembrando, ela está ampliando aquilo que nós temos na primeira parte do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos falando sobre os fluidos. O que são esses fluidos? Nós já estamos no item 5 aqui, vendo sobre fluidos. Que é o fluido, senão seria o fluido, né? Seria esse estado intermediário entre a matéria e o espírito? O que seria o fluido cósmico universal? Já se sabe hoje que o vácuo, eu sempre repito isso porque é muito importante, já falei nas outras vezes que nós estávamos estudando isso aqui na Gênese, mas eu vou sempre repetir, que o vácuo absoluto... Oi, Ivone, seja bem-vinda. O vácuo absoluto, ele não existe. Pensávamos até pouquíssimo tempo que no vácuo existia o nada, não é? Nada se propagaria no vácuo. Entretanto, a luz se propaga. Então, começou uma questão aí, né? O que é que existiria no vácuo? Então, hoje, se fala numa matéria escura. Há uma matéria escura que invade o vácuo, invade tudo, tudo, tudo. O que é isso? Fala-se matéria entre aspas escura, né? Nós podemos pensar que está aí uma das modificações do fluido cósmico. Então, os espíritos nos dizem que o fluido ele tem a sua natureza primitiva. É quando ele é absolutamente imponderável. O que é uma coisa ponderável? O que é ponderabilidade? Ponderabilidade é algo que tem tamanho, que tem peso, que você pode pegar, né? Então, o imponderável, né? O que é o imponderável? Uma coisa que você não pega, é algo que, né, não tem como você pesar isso, mas ele existe. Ele é imponderável, mas ele é um fluido, ele existe. Ele é imponderável, provavelmente, para nós, não é? Porém, mas, para os espíritos puros, ele já não será imponderável. Porque os espíritos puros, onde que eles vivem? Onde que eles se localizam? Onde é o verdadeiro mundo dos espíritos? É quando a gente morre, nós vamos para o mundo espiritual? Não. Não vou cansar de falar isso. O mundo dos espíritos está escrito lá, né? Quem são os espíritos? Então, os espíritos são os seres, e dos espíritos está escrito isso, são os seres inteligentes que povoam, né, o universo fora do mundo material. Portanto, nós povoamos o universo dentro do mundo material, porque quando nós desencarnamos, continuamos tendo matéria. Gravitamos, né? Se gravitamos é porque estamos sob a lei da gravitação. Se estamos sob a lei da gravitação, é porque temos ponderabilidade. Não é que a gravidade que confere peso, ponderabilidade, certo? Então, a gravitação, ela permeia todo o universo conhecido. É uma das leis da matéria. A lei da gravitação, uma das 4 leis é da matéria. Só que onde os espíritos puros moram,
povoam, não existe isso. Não existe ponderabilidade. Então, o fluido cósmico, que permeia o universo como essa força, como essa matéria escura, vamos dizer assim, ele é imponderável, mas ele é imponderável provavelmente para nós, né? Então, são raciocínios que nós vamos fazendo, mas que nós temos que usar da filosofia espírita para podermos construir esse raciocínio, gente. Olha que maravilha que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, por que ela é completa? Todas as religiões são boas. Todas as filosofias também são, porque todas são úteis. E toda ciência é útil. Tudo é útil. Mas a doutrina espírita, ela é completa, porque ela tem um tríplice aspecto. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Então, o acesso à verdade, às vezes, não é possível pela ciência, pelo universo da ciência. Às vezes, nós precisamos entrar no universo da religião, da religiosidade, o incognoscível, vamos dizer assim, para podermos, com a intuição, acessar algum tipo de conhecimento que precisamos. Às vezes, precisamos da ciência mesmo. E, às vezes, do raciocínio, da filosofia. Então, o que é a filosofia? A filosofia é uma forma de construção do raciocínio. Eu tenho um amigo espírita que ele adora essa palavra, construção. Adoro ele. Construções. Eu falei, porque tu é engenheiro. Aí tudo é construção, eu acho muito legal. Mas, enfim, a filosofia, eu agora lembrei dele, é uma forma de construção do raciocínio. Nós construímos um raciocínio, isso aqui é filosofia. Para construirmos um raciocínio, nós precisamos, então, do quê? De um certo tempo, nós precisamos de estar, vamos dizer assim, meditativos, ter um certo silêncio, a filosofia exige isso. Por isso que no mundo moderno é tão difícil filosofar. Para compreendermos essa imponderabilidade do fluido universal, nós temos que ficar construindo raciocínio aqui. Filosofar. Como que seria isso? Igual quando os filósofos, que não eram filósofos pré-socráticos, ficavam filosofando como é que a nuvem se movia, que ela não andava. Então, é interessante ler os raciocínios que eles construíam. Por que a nuvem andava? E eu me lembro que o sobrinho meu, uma vez me disse assim, quem é que assopra a nuvem para ela andar? Né? Eu falei, olha aí, é um raciocínio filosófico. Como que seria esse fluido cósmico? Né? Lá, não sei. A gente tem que ficar pensando. Então, vamos lá. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. Então, é quando ele é absolutamente puro. O começo do fluido cósmico ele é absolutamente puro. Mas como é que é isso? Nada nos pode dar ideia. Ou seja, temos que usar da filosofia para construir um raciocínio. Aí qualquer resultado serve. O importante é filosofar, né? Ficar pensando. O ponto oposto dessa pureza absoluta é o em que ele se transforma em matéria tangível. Olha que interessante. Então, o fluido, ele é puro, imponderável, absolutamente. Ele é mais imponderável do que a luz, porque a luz é matéria ainda, porque ela sofre, quando ela sofre uma modificação de trajetória, a depender, né, quando ela transita pelo espaço, a gravitação, né, ela faz isso com a luz. Então, mas o fluido cósmico, universal, lá da sua essência, ele tem esse pureza absoluta e depois ele vamos dizer assim, se degrada, como se ele se cristalizasse
e se transformasse numa matéria ponderável, tangível. Esses dois extremos dão-se entre a imponderabilidade absoluta e a matéria, que são dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um ou de outro. Então, nós temos... E é isso que acontece com o perispírito. O perispírito é uma matéria que ele vai se tornando cada vez mais imponderável. Não é assim que a gente estuda? Vai ficando imponderável, igual você vai tirando a cebola, a casca da cebola, e vai, né? Vai ficando imponderável, até que o perispírito se transforma em energia pura. Acabou, não tem mais nada de matéria ali. Entre esses dois, há muitas transformações. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, conseguintemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. Gente, olha só, é fluido cósmico próximo da materialidade, não é puro, não é total imponderável. É desse meio onde, igualmente, vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta, nós, aurem, né, absorvem os elementos necessários à economia de suas existências, suas encarnações. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, aquilo que nós chamamos de mundo, eu já vi pessoas me confrontar muitas vezes quando eu falo que nós gravitamos após a desencarnação para mundos materiais. Eu falo, gente, tem que ler a obra básica, tem que ler Gênesis, senão, né? Tem que ler, uai. Não precisa nem estudar, tem que ler. Por muito sutis e impalpáveis que não sejam esses fluidos, não deixam, por isso, de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Então, imagina que a Terra ela tem pelo menos 7 dimensões. Tem a crosta, que é essa que nós vivemos, e nós temos 2 dimensões para baixo da crosta, que são muito mais densas. Temos a crosta e 1, 2, 3, são 7. E aí 4 para cima. O nosso lar, que é uma colônia chamada Paraíso, onde está André Luiz, e que ele demorou para chegar lá, porque entre a crosta e o nosso lar ainda tem umbral, tem um monte de coisa ali, né? O nosso lar ele ainda está no umbral. Tudo bem que é, vamos dizer assim, uma região do umbral mais imponderável, mas é umbral, né? Então, aí, nós vamos ter outras dimensões mais sutis. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidades têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais. Pois que, olha, presta atenção, isso aqui, gente, Kardec nos falando. Pois que, em definitivo, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Entenderam? Então, toda vez agora que eu falar que nós gravitamos para mundos materiais, pelo menos vocês, não vão poder brigar comigo mais. Mas eu já levei muita lambada. De espíritas. De onde você tirou isso, Márcio?
que não é para o mundo espiritual. Nós temos que pensar no espírito, nós somos espírito. Eu falei assim, durante muitos e muitos e muitos milênios, nós ainda seremos alma. A alma é mistura de espírito com matéria, não é isso? Dá-se-lhe essa determinação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Então, é uma questão didática. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual. Olha como está tão claro, né? Só porque quem está falando é o Kardec agora. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados frutos espirituais. Por isso que é chamado mundo espiritual. Tá? Mas é matéria. Nosso lar é mundo espiritual? Não. Do ponto de vista de um rigor, né? De um preciosismo. De quem leu isso aqui, na verdade, né? Agora vocês leram. Acho que a maioria já tinha lido, mas talvez não lembrasse. E por isso que é importante, toda vez que a gente volta na obra básica, nós nos lembramos de alguma coisa, né? Reforçamos o nosso conhecimento. Ficou inteligível para vocês? Ficou bom? Gostaram? Essas obras básicas parecem livro quântico, né? Cada vez que você lê, você entende. É. Mais ampliado, né? Parece que é cheio de hiperlink. Hiperlink é aquele azulzinho de um texto que você vai ler no computador. Tu aperta, abre um monte. Aí dentro daquele tem mais outro azulzinho. Tu aperta, não tem fim. E é por isso, gente, que nós não podemos dizer, não, mas eu já estudei o Livro dos Espíritos. O Divaldo, ele fala assim, do mesmo jeito que o Emmanuel falou para o Chico, disciplina, 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 o Divaldo falou assim, eu quero aprender o Espiritismo. Aí o guia dele, que ele nem sabia quem era ainda, falou assim, leia o Livro dos Espíritos. Ele foi, leu rapidão, pronto, já li. Daí eu falei assim, agora você leia novamente o Livro dos Espíritos. Ele foi e leu. Aí depois ele, e agora, o que eu leio? Leia novamente o Livro dos Espíritos. E assim foi, anos a fio. Ele falou, gente, você não vai me dar outro livro para ler? Eu falei assim, não, então agora você vai fazer assim, você vai estudar o Livro dos Espíritos. Né? Então é isso. Então nós vamos encerrando. Quero ver quem que vai fazer a nossa oração aqui. Júlia, Daniela Pini de Souza, aí estás? Júlia? A Júlia só atende quando é o Américo que chama ela. Eu nunca vi gostar de uma pessoa que nem ela gosta desse Américo, nem nunca viu ele. Aí eu chamo. Nada. É igual minha coisa espiritual, ela nunca viu, mas atende. Não é, amiga? Ela contando no grupo do Américo, o maior medo dela é o Américo falar com ela não responder. Agora está aqui no nosso grupo, eu, mãe, nada. Eu vou pedir para a Ivone, então, fazer oração para nós, já que a Júlia... Não, a Rosalva que está de batom. A Rosalva já fez o evangelho, bichinha, tadinha. Faz você, amiga, tá? Eu agradeço a oportunidade, agradecer o dia de hoje, né? Um dia muito evolutivo, porque, na verdade, eu me deparei com Jesus na rua, à procura de um cobertor. E agradecer a oportunidade sempre de encontrar com esse Jesus na rua, agradecer o sol que aqueceu esses moradores, que ilumina o dia, clareia o céu azul de brigadeiro que se fez hoje aqui em Três Marias, que conforte nossos corações, acalme os nossos espíritos, e nos conforte na aceitação de cada planejamento reencarnatório a ser vivenciado da melhor maneira que se pode vivenciar.
E amar ao próximo como a si mesmo é amar a Jesus. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, diante de amigas tão queridas, nesse estudo. E nessa oportunidade, Senhor, não nos falte nunca agarrar-nos à oportunidade bem-vinda de estarmos em nossos lares, ouvindo o Evangelho. A busca do aprimoramento moral e espiritual. Seja sempre conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus.